Questão 7 da Unesp de 2015. Ele fala assim: no gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. Então, ele mostra ali um gráfico que ele coloca boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que é o percurso do alimento, e o tamanho das moléculas de alimento. Então, a gente observa que o número 1, o tamanho da molécula já diminui assim que ele entra. Ou seja, ele entrou na boca e já diminui esse alimento. Ou seja, esse alimento já é quebrado na boca. É isso que eu queria que você percebesse nesse gráfico. Então, o alimento ele já começou a ser quebrado na boca. Carla, mas como é que eu percebo isso? Eu olho no gráfico. Olha só, ele entra e já cai. Tá? Quando é o número 2, ele entra, permanece um pouquinho, aí ele cai. E o número 3, ele entra, ficou um pouquinho mais e cai. E aí, olha só embaixo. Embaixo, se eu perceber, eu vou observar que eu tenho a boca, que eu tenho estômago e eu depois tenho intestino. Eu tô fazendo mais ou menos, viu, gente? Pelo amor de Deus, o gráfico não tá exatamente assim, né? Mas a ideia é essa. Então, o que eu queria que você percebesse? O que é digerido aonde, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Ele fala assim: é correto afirmar que as digestões de proteína, lipídio e carboidrato estão representadas respectivamente pelas curvas. Então, eu tenho que lembrar. Eu tenho digestão do carboidrato inicialmente acontecendo aonde? Lembra? Inicialmente, eu tenho a digestão do amido na boca. Eu vou até fazer, né? Eu dei aula de laboratório um bom tempo na minha vida e eu fazia um experimento com os meus alunos. Para você começar a mastigar. Então, você começa mastigando um pão. Mastiga, mastiga, mastiga. Você vai perceber que logo ele já começa a ser dissolvido. Diferente de um pedaço de bife. Se você começar a mastigar o bife aí, vai ficar um tempão mastigando, ele vai virar uma massa, mas você não consegue digerir ele ali, ele não vai dissolvendo. Então, por que o pão dissolve na boca e aquela carne não, né? Porque eu tenho amido no pão e o amido ele é digerido por uma enzima que tem na saliva, chamada de amilase salivar. Então, o início da digestão do amido é na boca. Então, eu tenho uma enzima chamada de amilase salivar. E aí, começa a quebra do carboidrato na boca e continua essa quebra lá no intestino. Beleza? Então, por isso que foi o primeiro que caiu. Depois, o que caiu bastante no estômago vai ser o quê? Proteína. Porque eu tenho enzimas que quebram proteína lá no estômago. Então, eu vou ter a quebra das proteínas, inicialmente, a maior parte aqui no estômago. Depois, no intestino, você tem outras proteases que vão ajudar. Mas a maior parte, ela é quebrada aqui no estômago. Então, que enzima que participa? Uma enzima chamada de pepsina. Tudo bem? Muito importante para a ação para a quebra das proteínas, tá bom? Depois, olha só. No intestino, quem que vai ser quebrado no intestino? Eu vou ter a ação das lipases, quebrando os lipídios no intestino. Tá? Eu vou ter a ação de lipase. Lembra? Até na questão anterior a gente falou de lipase pancreática. Lembra disso, né? Então, a quebra dos lipídios acontece no intestino. Então, eu vou ter digestão da proteína na curva 2. Vou ter digestão do carboidrato na curva 1. Vou ter digestão do lipídio na curva 3. Então, a sequência correta é 2, 3 e 1. Tudo bem? Resposta certa é letra C.